mas eu vou estar falando hoje da BKJ, King James. Por favor, se você tiver essa versão aí, tá bom? Por gentileza. A palavra do Senhor diz assim: e novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, repita após mim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E eu continuo. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentaram em seus corações: porque fala este homem blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Vamos orar? Senhor Deus, diante de Ti nós estamos uma vez mais. Obrigado pelo poder da Tua palavra liberada nesta noite. Senhor, que Tu possas ministrar no coração dos Teus filhos, da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração. Que o Teu poder seja manifesto nesta noite entre nós. E que o extraordinário, o sobrenatural aconteça, Pai. Porque aonde o Senhor está, algo novo sempre acontece. Diante do Senhor até a tristeza precisa saltar de alegria. Por isso pedimos, Senhor, tenha total liberdade nesta casa. Aqui estão os teus filhos que vieram para receber a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E todos dizem amém. Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Nós queremos falar nesta noite sobre o tema: a fé que transpõe as barreiras. Você pode repetir após mim? A fé que transpõe as barreiras. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós passamos por momentos adversos nas nossas vidas. Nenhum ser humano tem a vida plena e completa, porque enquanto estivermos aqui, teremos as nossas limitações. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a volta de Jesus está muito próxima, e o nosso corpo será um corpo glorificado. Não teremos mais limitações. Tem alguém aqui esperando por esse dia, sim ou não? Essa canção que Deus deu para Diva sobre abrir o livro é muito forte. Essa canção é muito poderosa, porque fala da grandeza do nosso Deus. E eu tenho por certo que nessa noite, através desta palavra, a sua fé também será esticada, acrescentada, e coisas poderosas você vai receber do Senhor. Você está pronto para isso? Cafarnaum não foi a cidade em que Jesus nasceu, e muitos sabem disso. Jesus nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, mas quando ele se tornou adulto, ele foi morar em Cafarnaum. Ele tornou de Cafarnaum a base
do seu ministério, aonde ele reunia os seus discípulos, fazendo ali um ponto de encontro. Como ele viajava muito, pregando a palavra como um bom missionário que sempre foi, ele ficava poucos dias na sua casa. Então, quando ele estava em casa, a multidão vinha para poder ouvi-lo, para poder estar com ele. Importante entender que quando Jesus está em casa, a casa sempre está cheia. E não somente de pessoas, mas também cheio da presença, porque aonde ele está, todos os espaços são tomados pela sua presença. Você sente Deus aqui na casa, sim ou não? Deus está na casa. Mesmo sendo ele todo-poderoso, criador dos céus e da terra, observe, ele não entra numa casa sem antes pedir permissão. E eu estou falando da minha casa, eu estou falando da sua casa, eu estou falando de casas, de habitação, aonde o Senhor quer entrar e ter comunhão com todos quantos ali estiverem. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e com ele cearei e ele ceará comigo. Observe, ele é o dono de tudo, mas ele é um gentleman, educado. Ele bate a porta para poder saber se quem está ali está com disposição para recebê-lo. O Senhor não perde um minuto sequer, onde ele está, sempre coisas novas acontecem. Eu te pergunto, Jesus está na sua casa? Você tem a sua casa física onde você vive, mas você também tem uma habitação que é o seu coração. Então, Jesus hoje, ele bate a porta do nosso coração. Ele bate a nossa porta para saber se ele é bem-vindo. Porque ele não entra para perder tempo. Aonde ele entra, sempre coisas novas acontecem. Quando Jesus estava na casa, observe que muitas pessoas queriam entrar naquela casa, mas não conseguiam. Agora, quando Jesus está na casa, até quem não consegue entrar pela porta, encontra o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como irmos a Deus a não ser através de Jesus. Então Jesus é a porta. É importante entendermos que eu preciso de disponibilidade para isso. Eu preciso desejar estar com Jesus. E quando eu posso ter as limitações que forem, sempre o Senhor vai ter um espaço para que eu chegue à sua presença. Esse texto não fala apenas de um milagre, que se fosse já seria maravilhoso, e eu estou esperando pelo meu milagre. Eu sei o quanto é importante receber um milagre, mas esse texto não fala exclusivamente de um milagre, mas ele revela para nós um ambiente espiritual onde o Senhor estava. Uma dinâmica de fé, onde pessoas entenderam que era o momento e que não podiam perder aquela oportunidade. E também nós vemos dentro desse texto uma estratégia do reino, que é favorecer a todos, ser favorável a todos. Nós observamos que aqui existe uma casa cheia, uma multidão bloqueando a porta de entrada, um homem paralisado e 4 amigos decididos. Quem tem amigo não está sozinho. É tão bom podermos ter amigos que nós podemos contar com eles. E não apenas nos momentos de festa, de alegria, de celebração, mas também nos momentos de dores. Aqui está, pastor Adilson, 4 amigos decididos. 4 pessoas que decidiram fazer o bem para o próximo, cumprir o que o Senhor nos ensina, desde Gênesis a Apocalipse. Nós entendemos que o milagre não começou com Jesus, mas começou com os amigos daquele paralítico. Há lugares onde os nossos pés não chegam, mas os nossos joelhos nos levam a experiências gloriosas em Deus. Deus usa pessoas para nos carregar até lá. Independente de como for a dificuldade, entenda, sempre o Senhor colocará uma pessoa ao seu lado para facilitar a tua chegada à presença do Senhor. A pergunta desse texto é: qual é a minha parte em meio aos desafios da vida? Nós aprendemos que
Todos passamos pelos nossos desafios. Agora, como reagimos aos nossos desafios? Porque a palavra declara que não existe limites para o poder de Deus e o seu agir. Mas existe responsabilidades minha e sua para podermos definir e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. E isso é para aqueles que creem. Repita após mim, isso é para aqueles que creem. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar naquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. Nosso pastor ministrou no domingo sobre as promessas que Deus tem para nós. E na palavra, mais de 7.000 promessas que nós precisamos nos apropriar dela. Não é para alguns, a promessa é para todos, mas nem todos tomam posse das promessas que o Senhor tem. Então, nós observamos que nesse texto, observe, algo poderoso aconteceu nesse texto. Marcos capítulo 2, recheado de uma palavra para nos encorajar a vencer as nossas limitações e dificuldades. Jesus não começa pelo físico daquele homem. Aquele homem tinha um problema sério. Ele não andava, ele estava sendo carregado num leito, numa maca, pelos seus amigos, porque ele não conseguia andar. Mas, além do físico, aquele homem tinha também um problema espiritual. E Jesus não começa pelo físico, mas ele começa pelo espiritual. Porque é a primeira vez que ele vê aquele homem descendo pela corda por seus amigos. A primeira coisa que ele diz é: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus vai à raiz do problema. Jesus não vem apenas na superfície, mas ele vai na profundidade. E ele já traz uma palavra de libertação que por si só seria o suficiente para a vida daquele homem. Não apenas no momento a salvação, mas para a eternidade garantido. Então o pecado dele foi perdoado mesmo antes que ele sequer falasse alguma coisa com Jesus. Há milagres que começam no invisível, mas terminam impactando o visível. As pessoas à volta têm que reconhecer que Jesus tocou naquela vida, naquela pessoa. Porque Deus sempre começa pela raiz causadora do problema. Identificar aonde está o problema. Nosso Senhor sempre foi especialista nisso. Então, eu vim aqui para te dizer, permita o Senhor tocar no teu espírito, para que tudo seja alinhado com o propósito, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o próximo passo que você precisa? O importante é você estar alinhado ao propósito de Deus. Se a tua vida espiritual estiver alinhado com o Senhor, as demais coisas vai se alinhar dentro do propósito, porque o melhor é saber que a nossa vida está garantida nas poderosas mãos do Senhor. Nós vemos nesse texto aqui os 4 níveis de amizade que esse homem tinha. Esse texto revela níveis de relacionamento dentro do reino. Primeiro, nós encontramos amigos que se aproximam. Segundo, amigos que carregam. Terceiro, amigos que rompem barreiras. E em quarto lugar, amigos que entregam a Jesus, que coloca você na fonte, que coloca você no lugar que você precisava ser colocado para resolver todos os seus dilemas. E isso, no âmbito evangelístico, nos conecta com, primeiro, eu preciso entender que eu posso ser amigo de alguém através do evangelismo. Falar de Jesus, anunciar coisas boas às pessoas que estão à nossa volta, independente se ele pode andar ou não, independente se é físico, emocional ou espiritual o problema dele ou dela, eu posso também, de alguma forma, somar com essas pessoas à minha volta. Segundo, nós aprendemos que nós precisamos discipular as pessoas, falar de Jesus, esmiuçar a palavra, fazê-los entender a palavra do Senhor. Terceiro, consolidar esta vida, levá-la a Jesus, instruí-la para que ela possa ter uma experiência, porque estar de frente com Jesus, algo novo sempre acontece. Então quando você se coloca à disposição dizendo, eu quero ser o seu amigo, eu quero te levar a Jesus, você está colaborando para que o milagre seja completo na vida desta pessoa. E o quarto é multiplicar, é o envio. E nós vemos isso no livro de Atos, quando Filipe encontrou o eunuco.
aquele jovem, aquele homem, que era o tesoureiro da rainha de Candace. Ele nos ensina que é possível parar com as nossas atividades e se preocupar com as pessoas à volta. E Filipe fez isso. Filipe evangelizou, discipulou, consolidou, multiplicou e enviou aquele homem para poder fazer um grande propósito de Deus. Então é maravilhoso quando nós podemos de alguma forma ser amigo das pessoas que o Espírito Santo nos conecta. Porque o Senhor não nos conecta em vão. Quando o Senhor te traz uma pessoa para perto de você, é porque Ele quer que você aplique aquilo que de graça você recebeu. De graça você possa transmitir a vida das pessoas à sua volta. Eu te pergunto, você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem se esforçado para poder levá-las até Jesus? É tão bom quando nós entendemos que o Senhor nos colocou neste mundo com um propósito, porque em Mateus 28 nos diz sobre a grande comissão, e a grande comissão não é para alguns, não é para pastores, líderes apenas, não, é para todos nós. Ide, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer, for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado. Então eu posso ser amigo de alguém, eu posso ser um facilitador do reino na vida de alguém. Então é tão importante quando nós entendemos que nós estamos à disposição do Senhor para abençoar a vida que está ao nosso lado. Muitas vezes tem pessoas em situações muito pior que desse paralítico. Porque aqui a Bíblia está falando de um problema físico, que era visível, mas muitas vezes nós conversamos com pessoas que estão em pé, andando, correndo, mas por dentro estão muito mais paralisados em outras áreas, seja emocional, espiritual, familiar. Eu vim aqui para te dizer, Deus quer usar você e a mim, para fazermos a diferença lá fora. Levarmos as pessoas a Jesus. Hoje Deus quer ativar em mim e em você uma fé ativa, um nível mais alto de fé, para levar as pessoas a Jesus e ver milagres gloriosos acontecendo na frente dos nossos olhos. Vocês leram comigo, ali tinha discípulos, tinha religiosos, e os religiosos só criticam. Os religiosos só queriam encontrar pontos negativos na vida de Jesus. E depois foram os religiosos que mataram a Jesus. Mas é tão lindo, porque Jesus não se preocupou com os religiosos, mas ele se preocupou com um paralítico. Ele gastou o tempo dele para poder liberar a sua unção sobre a vida de um homem que estava sendo rejeitado pela sociedade. Rejeitado por muitos, mas o nosso Deus não nos rejeita, Ele nos abraça, nos acolhe e traz uma palavra de transformação. Assim Ele fez. Observe, o milagre aconteceu. Primeiro princípio que eu observo dentro desse texto que está em apreciação para esta noite, é que fé que carrega, repita após mim, fé que carrega. O versículo 3, a Bíblia fala sobre essa fé. A fé que não desiste, a fé que não se limita. A Bíblia diz, e vieram ter com ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4 pessoas com disposição. Essa não é uma fé individual, mas é uma fé coletiva. Eles eram responsáveis pelo milagre de alguém, 4 pessoas. Que se tornaram responsáveis, aceitaram a responsabilidade de levar aquele paralítico até Jesus. Isso revela, a primeira coisa que nós entendemos e vemos dentro disso, é muito amor expresso na vida desta pessoa, que estava precisando de um milagre do Senhor. É importante entender que quando existe amor, gera uma intervenção divina. Quando você coloca o seu amor em algo ou em alguém, você pode ter certeza, Deus se interessa pela causa que você está dedicando tanto amor e cuidado. Não ficou apenas neles, mas moveu o coração de Deus, moveu os céus para que algo acontecesse. Nós vemos nesses 4 homens compromisso, eles se comprometeram. Nós podemos fazer alguma coisa por esse homem paralítico, nós podemos ajudá-lo de alguma forma. Eu vejo nesses 4 homens maturidade na fé. Eles
tiveram maturidade suficiente para entender: se o Senhor curou a tantos, o Senhor pode curar a ele também. Colocaram fé em ação. Eles poderiam ter colocado muitas limitações: ele não pode andar, ele por si só já é pesado, a cama fica mais pesado ainda. Não, eles não olharam as dificuldades, e eles decidiram ir até Jesus. Chegando lá, as portas fechadas, a multidão era tanta, era impossível entrar com aquele homem. Então eles decidiram ir até o telhado da casa, para poder abrir um espaço. Observe que Jesus disse, e vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do paralítico apenas, mas a Bíblia está dizendo que Jesus viu a fé deles. A fé deles moveu o coração de Jesus a fazer algo por aquele paralítico. Jesus não viu o currículo daqueles 4. Jesus não viu o passado daqueles homens. Jesus não viu a aparência daqueles homens. A Bíblia está dizendo que Jesus viu a fé. Você pode repetir? Jesus viu a fé. A nossa fé fará toda a diferença naquilo que nós precisamos diante da grandeza do nosso Deus. Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu o quanto eles criam que o Senhor era poderoso o suficiente para fazer um milagre na vida daquele homem. Nós, discípulos de Jesus, somos fontes e não cisternas. Se somos fontes, nós precisamos transbordar sobre a vida das pessoas. Nós temos um rio que borbulha dentro de nós. Então quando nós assim fazemos, é certo que as pessoas à nossa volta vão ser alcançados pelo poder do nosso Deus. Então entenda que os desafios que chegar diante de você é uma oportunidade de você mostrar para essa grande nuvem de testemunho, anjos, homens e demônios, de que você é fonte, que você tem uma água viva que jorra dentro de você e que você pode transbordar sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Nós fomos chamados para transbordar, não apenas para reter em nós, mas compartilhar aquilo que o Senhor tem confiado em nós. Eu te pergunto, quem você está carregando hoje? Quem você está ajudando a se aproximar de Jesus? A sua família, seus filhos, o seu cônjuge, o seu patrão? Quem que você decidiu levar até Jesus? De quem você se interessou pela causa de apresentar ao Senhor? Porque você sabe que Jesus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, oxalá hoje eu e você sejamos despertados a termos os nossos olhos espirituais abertos, para vermos as necessidades à nossa volta e dizer: eu sei quem pode resolver o seu problema. Eu posso te levar até Jesus. Hoje você está sendo resposta para a vida de alguém. Porque nós temos duas opções: ou somos resposta, ou somos meros espectadores. Apenas assistimos os problemas à nossa volta, as circunstâncias à nossa volta, mas não nos movemos como discípulos de Jesus. Jesus nunca ficou inerte em meio aos problemas, pelo contrário, Ele sempre se direcionou para liberar uma palavra de transformação, de vida. E eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos fazer o mesmo. No reino de Deus há momentos em que você precisa ser carregado. Há momentos que você não tem força para si só, você precisa de ajuda. E é tão bom quando você tem um amigo, um irmão, que você pode compartilhar qual seja a sua demanda e dizer: você pode orar por mim, você pode me ajudar em oração por mim, como eu tenho pedido para alguns, pedindo para que me ajudem em oração com a vida do meu paizinho, que está internado, desenganado pela medicina, mas eu sei que uma palavra do meu Deus é suficiente para curar o meu pai, levar ele para casa e ele viver quantos anos mais o Senhor tiver de vida para ele. Eu preciso crer que o Senhor é poderoso. Então quando o Senhor coloca alguém do meu lado, Ele está me ajudando. Mas também tem momentos que eu preciso me posicionar para ajudar a carregar um amigo até Jesus. Levar as pessoas até Jesus, levar os problemas das pessoas até Jesus. E é tão bom quando nós podemos ouvir, como foi agora, 3 dias das nossas intercessoras, os nossos intercessores, clamando ao Senhor.
buscando a presença do Senhor por toda a igreja, por todos nós. Então, nós não estamos sozinhos, tem alguém nos ajudando a chegar até Jesus. Sozinho não conseguiríamos alcançar o propósito, mas entenda, sempre o Senhor vai colocar pessoas ao nosso lado para facilitar as coisas, para alcançarmos o propósito de Deus nas nossas vidas. Oxalá a partir de hoje, isso para você deixe de ser um peso ou um fardo. Eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que levar fulano, eu tenho que chamar para o PG, eu tenho que convidar para o impacto, eu tenho que levar para a igreja. Entenda, isso não é peso, isso não é fardo, isso é privilégio, porque você está cumprindo o ID do Senhor. Então é tão importante entendermos que nós nos colocamos na presença do Senhor, dizendo: eu quero ser um dos amigos, para poder levar essa pessoa até Jesus. O segundo princípio que nós vemos na palavra do Senhor é que fé que rompe barreiras. Você pode repetir após mim: fé que rompe barreiras. O versículo 4 está dizendo que eles descobriram o telhado, tiveram que fazer algo mais para poder levar essa pessoa até Jesus. Não era tão simples ir até a casa de Jesus. Não pode entrar pela porta. Vamos desistir, vamos deixar ele aqui mesmo. Quando Jesus terminar a reunião, ele dá um jeito. Eu já tenho outros compromissos. Não, esses 4 homens, eles não desistiram daquele homem. Mesmo que a porta estivesse fechada, eles insistiram em descobrir o telhado daquela casa, para poder baixar aquele homem até Jesus. Eles não entraram na porta, porque a porta estava bloqueada. E quantas vezes eu e você nos deparamos também, mesmo no reino de Deus, com portas que estão bloqueadas. E nós até podemos pensar: poxa, mas ninguém pode me ajudar a abrir essa porta? Ninguém pode facilitar as coisas para mim poder ter um encontro com o sobrenatural? Todas essas dificuldades eles também tiveram que passar. A Bíblia diz que eles subiram. Eles tiveram que elevar o seu nível, já não era mais no horizontal, tiveram que ir para o vertical, tiveram que fazer um sacrifício maior, andar a 2ª milha. E andar a 2ª milha não é apenas um esforço, mas é fazer com excelência. E nós vemos que isso eles fizeram, porque eles não voltaram, eles não reclamaram, eles não desistiram, eles insistiram, e eles baixaram aquele homem pelo telhado daquela casa. Observe que tem vezes que é necessário você colocar um pouco mais de força. Nós aprendemos que o machado, quando ele está com o fio alinhado, corta muito mais fácil as coisas. Às vezes precisamos parar tempo para afiar as nossas ferramentas também no reino de Deus, para que as coisas possam acontecer. Porque senão nós vamos ficar batendo, nos cansamos e nada acontece. Então, se for necessário você subir, suba um pouquinho mais, eleve um pouquinho mais. Acredite, o teu sacrifício trará um resultado poderoso. Vale a pena se esforçar. Quando surgem desafios, nós precisamos subir. A Bíblia nos diz em Salmo 121, versículo 1 e o versículo 2: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Olhar para cima. Tem dias que não basta você apenas andar na sua direção, é necessário olhar para cima. José uma vez também estava numa situação muito difícil. Os seus irmãos os lançaram numa cisterna. Não tinha mais o que ele pudesse fazer por si só, mas ele tinha uma solução. Qual era? Olhar para cima. Só o céu estava aberto para a vida de José. Eu vim aqui para te dizer: não está tudo fechado. O céu não é bronze sobre você, os céus estão abertos. Eu quero te encorajar, olhe para cima. A solução está em cima, ou a solução está nas mãos do Todo-Poderoso. Se esforce um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, discipule um pouco mais, evangelize um pouco mais. Quanto mais nós nos esforçamos, mais coisas gloriosas de Deus nós vemos acontecer. Deus é maravilhoso, mas Ele quer ver de mim, de você, uma entrega total.
não apenas pelos privilégios que Ele nos oferece, muito mais do que isso, é pelo seu sacrifício que você oferece ao teu Deus. Esses homens nos ensinam que é importante vencer os desafios que surgem na nossa frente. O telhado pode representar limitações naturais nas nossas vidas, pode representar sistemas querendo nos bloquear, nos atrapalhar. Sabe, aquelas estruturas que nos impedem de chegar aonde queremos chegar, conquistar aquilo que queremos conquistar. Mas vale a pena insistir, porque quem insiste, conquista coisas maiores do nosso Deus. Quando o acesso comum não funciona, a fé cria um acesso incomum. Então, se você tem lutado e não tem conquistado, eu vim aqui para te dizer, através da fé, o Senhor vai liberar um acesso para que você possa passar por lá e glorificar o nome do Senhor. Isso não gerou apenas um esforço físico, mas também foi uma quebra de protocolo. Eles saíram do natural, do normal, que era entrar pela porta, e eles foram pelo telhado. Quem quer milagres de verdade, não negocia com os obstáculos. Qual é o obstáculo que está à sua frente? Eu vim aqui para te encorajar, vença os seus obstáculos, porque o seu milagre está do outro lado da porta. O seu milagre está do outro lado da parede, está muito próximo, então vale a pena você vencer. Qual é o telhado que você precisa vencer? Seja o orgulho, o medo, o seu passado. O que é que tem te atrapalhado? A sua zona de conforto. Você não quer se esforçar um pouco mais. Você não quer ir além daquilo que é necessário você ir. Mas eu vim aqui para te dizer, a sua resiliência está sendo provada, mas vai valer a pena, porque quem é provado por Deus, passa na prova e sai dando glória a Deus lá do outro lado. Esse é o teu tempo de você tomar posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Para isso, não aceite as suas limitações, vençam as dificuldades, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua casa, na tua família, seja no teu pequeno grupo, no teu trabalho, nas tuas documentações. Eu não sei qual é a barreira que você está enfrentando, mas eu vim aqui para te dizer, Deus está interessado em fazer coisas novas acontecer na sua vida. Terceiro princípio que eu aprendo dentro desse texto é a fé que responde à palavra. A fé é uma resposta à palavra do Senhor, que no natural não podemos responder. Mas aí nós entramos com a fé, e através da fé nós conseguimos dar a resposta necessária daquilo que a palavra do Senhor diz para mim, para você. A Bíblia diz no versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. A palavra foi liberada. A palavra, ela não é liberada apenas para algumas pessoas. Todos nós recebemos uma palavra liberada. A palavra do Senhor não tem barreiras e não tem limites. Agora, eu preciso dar uma resposta às palavras que Deus dá para mim. Porque muitas palavras já foram lançadas e muitas pessoas continuam no mesmo lugar. Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Quando na verdade já não é mais ouvir a voz de Deus, mas é a resposta que você deve dar a Deus. Qual é a resposta que eu preciso dar ao Senhor? Deixar a sua limitação, sabe? Porque a minha limitação quer me deixar paralisado, parado. Estou preso a uma história de sofrimento, e aqui eu fico limitado, aqui eu fico parado. A palavra de Deus, ela não vem para nos manter no mesmo lugar em que estávamos. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela gera em mim e em você movimento. Quer nos mover de lugar. Está difícil, a palavra vem para nos trazer movimento, para nos fazer andar aquilo que humanamente, fisicamente, aquilo que a medicina não pode, a ciência não pode, uma palavra é suficiente. A palavra de Deus gera em mim e em você movimento. Qual seja a área que nós estejamos paralisados, a palavra do Senhor é suficiente. Nós não estamos falando sobre força, mas nós estamos falando sobre decisão. Esse homem não ganhou força extraordinária, não. Esse homem, ele recebeu uma palavra, e sobre essa palavra ele decidiu colocar em prática.
Ele decidiu viver aquela palavra que tinha sido liberada. E a palavra do Senhor nos diz que ele saltou, ele saiu andando, carregando a sua própria cama, e todos tiveram que dizer: nunca vimos algo antes assim. Sempre tem um milagre novo acontecendo. Deus sempre tem coisas novas para fazer, para mim e para você. Deus libera uma palavra, mas a manifestação acontece quando eu respondo essa palavra que Deus liberou. Hoje é o dia que você deve responder. Quantas promessas Deus já lançou na tua vida? Se fôssemos perguntar quantos são portadores de promessas, eu sei que muitos levantariam as mãos. Mas eu quero te dizer nessa noite, ou te perguntar: você tem respondido a palavra? Você tem dado resposta à palavra do Senhor? Abraão demorou 25 anos para poder tomar posse daquela promessa, mas no seu coração a palavra já tinha sido dada uma resposta. O Senhor prometeu, eu creio, no tempo certo o milagre chegou e o nome do Senhor foi glorificado. Quanto tempo você está esperando? É tão importante entendermos dentro desse texto que está em leitura nesta noite, é que houve uma sequência divina. Primeiro, o perdão invisível. Algo que ninguém via, mas já aconteceu na vida daquele homem. Quando ele ouviu aquela voz: levanta-te. Então aí o milagre aconteceu e isso se tornou visível. Todos viram, para glorificar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. E o impacto foi coletivo, todos puderam ver, celebrar. Então entenda, mesmo que você não veja nada acontecendo à sua volta, Deus toca em você de uma forma que os homens não vê, mas a sua vida passa a ser transformada. O seu coração deixa de ser o mesmo e passa a ser um coração segundo o coração de Deus. O seu caráter alinhado com a vontade do Senhor. Você passa a ser um discípulo parecido com Jesus. Quantos querem ser um discípulo parecido com Jesus aqui? E isso nos revela algo poderoso. Estar perto da presença não é o mesmo que estar acessível à presença. Porque os doutores da lei estavam ali, a multidão estavam ali, mas eles não foram tocados, eles não foram transformados pelo poder da palavra. Mas aquele paralítico foi restaurado instantaneamente, porque a palavra foi lançada e o coração daquele homem recebeu a palavra. Eu te pergunto, você está presente aonde Jesus está na casa, ou você está acessível a Jesus? Você está disposto a receber o que Ele tem para a sua vida? Você está disponível dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça de mim aquilo que Tu queres? O Senhor nunca veio à procura de qualificados, mas Ele sempre se colocou à procura dos disponíveis. Tanto é que quando Ele foi formar os seus discípulos, Ele não foi no templo procurar, Ele não foi no palácio, mas Ele foi para a beira do mar encontrar os pescadores. Mas ali Ele encontrou corações disponíveis. Eu pergunto, o seu coração está disponível para o Senhor nessa noite? Se o seu coração estiver disponível, entenda, essa noite será um marco na tua história. Você não vai viver como viveu até hoje. A partir de hoje, Deus tem coisas novas para se revelar na sua vida. Teve momentos em que eu estava no hospital com o meu corpo paralisado. Recebi uma sentença médica que me deixou muito mal. Um grito da alma, um desespero. Mas naquele mesmo dia, aquilo que era para ser uma sentença definitiva, se tornou algo passageiro, depois de uma palavra liberada sobre a minha vida. O médico me lançou uma palavra dizendo: não tem o que fazer, a ciência não pode fazer nada, você está desenganado. Mas naquele mesmo dia eu recebi uma palavra dizendo: você vai passar pela cadeira. Então eu estou crendo que o meu momento vai chegar, porque essa palavra queima no meu coração, arde no meu coração, e Satanás não pode me parar e nem me deter. O cenário parecia definitivo, mas através da palavra se tornou temporário. Quando você entende que o momento que você está vivendo não é um caos definitivo, é temporário, tudo isso vai passar. Tem um tempo determinado para o milagre acontecer na tua vida e na tua casa e na tua família. Muitas vezes nós queremos limitar Deus ao tempo, dizendo: mas faz tanto tempo, Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo.
Mas se o Senhor coloca o fator tempo para nos ensinar, é importante entendermos que nós vamos sair melhor desse deserto, melhor dessa prova que nós estamos passando. Estamos na prova para sermos aprovados. E se formos aprovados pelo Senhor, nós seremos recompensados pela sua graça. Deus me fortaleceu. Naquele hospital, Deus me fez entender claramente que não somos regidos pelo diagnóstico dos médicos, mas sim pelo propósito que Ele tem na minha vida. E quando isso se tornou claro, a minha vida ganhou sentido, a minha vida ganhou ânimo de novo. Sabe, Satanás queria que eu ficasse depressivo à base de remédios, mas o Senhor, que é alegria em nós e nos faz triunfar, eu recebi uma palavra e essa palavra me mantém de pé. O físico vai ter que entrar no alinhamento, a medula vai ter que obedecer a palavra e se alinhar ao propósito eterno de Deus. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua barreira? O que tem limitado você? Assim como aquele paralítico entendeu que Deus poderia resolver o problema dele, ele aceitou o convite dos 4. Eu quero te dizer, hoje você tem muito mais do que 4 amigos aqui para te ajudar a ter um encontro com o sobrenatural. Jesus está na casa. Você sente Ele aí? Jesus está na casa. Aonde Jesus está, algo novo acontece. Há milagres que começam na alma antes de aparecerem os resultados no físico, no corpo. Isso aconteceu com esse homem. Um milagre maior aconteceu na alma daquele homem. Ele teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada. Assim como aquele paralítico, hoje nós somos carregados pela oração das pessoas. Pastor Paul costuma sempre dizer que ele foi carregado por muitos anos pela sua avó, que não desistiu dele, que carregou ele em oração, em jejum, em clamor. E um dia a vozinha dele teve o privilégio de saber: hoje o meu neto serve ao Senhor, é um pastor anunciando a palavras e pastoreando os jovens. Então vale a pena nós carregarmos as pessoas, seja na oração, seja pela fé da igreja. Sabe, a igreja também nos carrega muitas vezes. No momento em que eu estava no hospital, no dia em que eu sofri o acidente, quase 200 pessoas vieram para a igreja para poder orar por mim, enquanto eu estava em coma no hospital. E através da oração da igreja, o Senhor ouve as orações. Eu vim aqui para te dizer, Deus ouve a oração da igreja. Deus ouviu a oração da igreja. E deu tudo certo. Depois de 6 meses, eu estava entrando por essa porta para poder oferecer de volta cultos de louvor a Deus e a enaltecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Creia que a igreja faz toda a diferença na sua vida. A fé que a igreja faz em unidade, clamando. Quantas vezes, nesses 23 anos de Londres, eu tenho visto o poder da oração da igreja. Olha, o inferno pode lutar contra a igreja do Senhor, mas a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Ninguém pode roubar nada daquilo que Deus tem para derramar sobre nós como igreja. A presença de Deus nos carrega a vida toda. Somos carregados pela presença de Deus a vida toda. Quando nós entendemos isso, nós continuamos sendo provas vivas do amor de Deus. Todos os dias nós temos um testemunho. Todos os dias nós podemos nos posicionar e dizer para as pessoas: o meu Deus é bom, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha casa, Ele tem cuidado da minha família. Nós somos testemunhas, porque quando nós estamos falando, Jesus entra nesta cena, Jesus entra nesta casa, o Senhor entra, e quando Ele entra, tudo é transformado. Aquilo que era definitivo se torna temporário, tudo se resolve. Mas o que mudou? O país é o mesmo, a família é a mesma, a lei é a mesma, mas mudou porque o Senhor entrou em cena na sua causa. Qual é a causa para você? Qual é a causa impossível para você? Eu estou pregando sobre um Deus que pode mudar aquilo que é definitivo para os homens em temporário. Tem tempo para acabar. Vai chegar o teu dia, vai chegar a tua hora e você também vai glorificar o nome do Senhor. No domingo ouvimos um testemunho de uma irmã que estava lutando pela documentação há mais de 3 anos. Causas impossíveis para os homens,
Mas Deus chancelou aquele documento e ela recebeu o visto, e depois daqui a um tempo ela já vai ter direito ao passaporte. Eu vim aqui para te dizer, Deus faz coisas impossíveis acontecer. Aquilo que era definitivo, não tem jeito, você não tem direito a passaporte, a sua família não tem descendência, você não tem direito porque já passou o Brexit, você não tem direito, não tem jeito, era definitivo aquela situação. Mas quando Deus entrou na causa, o pastor Agenor e o pastor Alessandra podem testificar disso. O Senhor fez aquilo que era definitivo em temporário, e o milagre aconteceu, uma porta Deus abriu. É tão bom entender que quando nós confiamos no Senhor, as portas precisam se abrir. Se não abre a porta, tem um telhado que vai ser aberto para você ter um encontro poderoso. Quero te convidar a estar em pé, por gentileza. Pedir ao louvor que suba no altar. Talvez hoje você esteja aqui dentro dessa multidão, assim como aquele homem, precisando de um toque da parte do Senhor, precisando de um milagre. Mas assim como Jesus viu aquele homem no meio de toda aquela multidão, Jesus olha para você agora. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe a tua identidade. Hoje Ele está olhando para você. Hoje Ele não está olhando para a multidão, mas Ele olha para você, individual, para você que quer ter uma experiência com Ele. Ele não te vê como você está, mas Ele te vê como você pode se tornar. Ele não viu aquele homem todo paralítico, todo limitado, talvez com o emocional arrasado, com contas a pagar, com uma casa quebrada. Jesus não viu ele assim. Jesus olhou para ele e viu ele puro, santo, transformado, curado, em pé, correndo, celebrando. É assim que Jesus olha para mim e para você. Ele não olha para você cheio de pecado, cheio de erros, de desacertos da vida, mas Ele te vê através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Ele te vê regenerado, Ele te vê transformado. Ele não te vê além do propósito, Ele te vê envolvido no propósito. Seja qual for a área da sua vida que hoje precisa de um toque, Deus está na casa e Ele quer tocar em você. Que área que em você ainda não se move? Qual área da sua vida que está paralisada? Seu emocional, os seus sonhos engavetados? Você limita o agir de Deus conforme as circunstâncias à sua volta? Eu já lutei, eu não consigo mais. Eu sei que humanamente somos tendenciosos a desanimar, porque nós não temos força para tal. Mas quando colocamos a fé em prática, meia dúzia concordou. Quando colocamos a fé em prática, coisas novas começam a acontecer. É tempo de ativarmos a fé. O ano mal começou. Quantos milagres o Senhor já fez? Em todas as áreas nós estamos vendo um milagre, para que gere expectativa em você, porque se Deus fez pelo teu irmão, Deus vai fazer por você também. Talvez hoje a sua emoção esteja travada, paralisada. Talvez as suas decisões, você está com medo, recuado, não quer agir, está preocupado, inseguro. Eu vim aqui para te dizer, o Senhor quer ativar em você a sua fé, e através da fé você fará coisas gloriosas em Deus. Quantos chamados interrompidos, pessoas que saíram do seu país de origem e que vieram para cá e se ocuparam com tantas coisas e colocaram o chamado em segundo plano. Seu chamado está paralisado, mas hoje você entendeu à luz da Bíblia que é possível ser ativado em Deus. Assim como ele não viu o currículo daqueles homens que foi levar aquele homem até Jesus, assim como ele não pediu as causas que levou aquele paralítico a ficar daquela forma, não, ele liberou primeiro o perdão sobre aquele homem, e depois ele liberou o milagre sobre aquele homem. Hoje Deus quer liberar perdão sobre você. Hoje o Senhor quer liberar perdão, porque muitas vezes nos sentimos aprisionados. Os nossos desacertos geram umas cédulas
nas mãos de Satanás e ele cobra essa cédula todos os dias. Eu vim aqui para te dizer: Deus está interessado em perdoar os teus desacertos, os teus erros, os teus pecados. Basta uma gota do sangue de Jesus, e todo jornal que Satanás fica jogando contra você: você não pode por isso, por aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para te purificar de todo o pecado. Deus tem coisas poderosas para fazer hoje aqui na casa. Eu sinto Deus aqui. Esse texto não fala só de um paralítico, mas esse texto fala de um destino interrompido, histórias paralisadas, vidas travadas. E o Senhor hoje quer dar um basta nisso. O Senhor marcou essa reunião para poder cessar essa paraplegia, essa paralisia. Sabe, o que tem parado você, o que tem limitado você. Observe, esse texto não fala só das dificuldades, mas também fala do poder de Deus, da grandeza de Deus. Ele entra no ambiente, ele discerne a raiz que estava causando aquele problema, ele responde à fé daqueles 4 amigos, e ele restaura a vida daquele paralítico completamente. Alguém hoje aqui com causas impossíveis? Eu pergunto, tem alguém hoje aqui com causas impossíveis? Coisas que você tem lutado com a tua força, mas você não conseguiu até hoje. Eu vim aqui para te dizer: hoje é uma noite poderosa. Hoje é uma noite que vai nascer testemunhos na casa. Deus fará coisas extraordinárias aqui. Hoje Deus está usando a palavra para poder te conduzir ao propósito. Hoje Ele pode estar usando uma pessoa para fazer você chegar até onde Ele quer que você chegue, para ser um facilitador. Mas hoje também você está recebendo um convite do próprio Senhor. Eu vim aqui para te dizer: esse é o tempo, este é o momento. Sabe, o Senhor está dizendo para mim e para você o que Ele disse para aquele homem no versículo 11: levanta-te. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores para a sua vida, para o teu chamado, para o teu propósito, para o teu ministério. Se levante, se levante. Não se limite aos problemas, às crises, às limitações. Aquilo que estava paralisando você até ontem, a partir de hoje, está quebrado no nome de Jesus. Comece a se mover agora. Comece a se mover agora no teu espírito. Comece a se conectar com Deus agora. Milagres invisíveis estão acontecendo. É impossível você estar na presença de Deus e nada acontecer. É impossível. É impossível. E se você veio aqui, foi porque o Espírito Santo te trouxe. Não foi o amigo, o familiar, não foi. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Porque você precisava ouvir essa palavra. Você precisava saber que amigos usam cordas. Amigos fazem coisas para nos ajudar, mas Deus tem a sua mão direita vitoriosa para nos alcançar. Amigos têm limites. Amigos até podem fazer algumas coisas, mas tem limites. Se Jesus não curasse aquele homem, se Jesus não olhasse para aquele paralítico, o esforço daqueles 4 homens seria em vão. Mas eles terem usado aquelas cordas e levaram aquele homem até Jesus, resultou numa ministração poderosa que hoje, em 2026, em Londres, está sendo pregado a palavra do Senhor, porque aonde o Senhor está, a palavra se renova. E quando o Senhor nos ministra algo sobre aquilo que estamos falando, é porque Ele quer fazer de novo. Hoje Ele quer libertar pessoas aqui. Ah, você vai muito longe. Você vai muito longe, você vai muito alto. Sabe, Satanás te colocou no chão dizendo: você não passa daqui. Esse é o máximo que você consegue fazer. Não. Eu vim aqui para te dizer: o teu Deus libera uma palavra de vida que te destrava, que te leva para o além, muito além daquilo que você podia ver ou pensar. Vamos, louvor, adore ao Senhor, depois nós vamos orar. Nada além de ti.
Deus, a tua dor vai se tornar um testemunho, a tua limitação vai se tornar um testemunho. As pessoas vão ter que reconhecer que o teu Deus visitou você, o teu Deus alcançou você. O altar está aberto. Eu quero que você que tem uma causa impossível, você que tem clamado por algo e você não tem conquistado até o momento, eu vim aqui para te dizer: Deus está na casa e Ele está interessado em ver você, ouvir de você qual é o teu pedido, qual é a tua necessidade. A primeira palavra já foi liberada sobre o teu coração: os teus pecados estão perdoados. Agora você só precisa andar. Você só precisa andar. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então Ele te trouxe aqui hoje, liberou essa palavra sobre a tua vida, para que você viva o extraordinário que Ele tem para você. Saia do seu lugar, os pastores querem orar por vocês. Nós, a igreja, queremos orar por você. Nós queremos ser um de seus amigos que vai te ajudar a chegar até Jesus, para que o seu milagre seja pleno e completo. Nós queremos ver a gloriosidade de Deus agindo na tua vida, na tua casa, no teu chamado, no teu ministério. Aquela multidão não foi alcançada, mas um homem que colocou em prática a palavra, ele saiu glorificando a Deus. A multidão teve que reconhecer que Deus era na vida daquele homem. Ele deixou de ser conhecido pelo seu passado, pela sua paraplegia, e teve que ser reconhecido como um homem que foi alcançado pelo poder de Deus e teve a sua história transformada. A sua história não será mais a mesma. As pessoas vão ter que reconhecer quem você é em Deus. Vamos. A palavra de Deus vai te trazer movimento. O primeiro movimento que você precisa é sair da sua zona de conforto. Você está na casa do Pai. Você tem direito, você é filho, você é herdeiro. Não fique chorando lá fora, reclamando lá fora. Nós aprendemos no domingo sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, alinhado com o propósito de Deus, para tomar posse das promessas que Ele tem para nós. Só quero a ti e nada mais, Aleluia, nada além. aleluia. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei Com algum tipo de enfermidade, olhos em ti, o Senhor tem cura para você. mais me satisfaz. Se tivermos alguém com alguma enfermidade física e que queira receber uma oração, nós queremos orar por você, declarar cura sobre a sua vida. Temos alguém com alguma necessidade específica, nós queremos orar por você, declarar a bênção do Senhor. Voltem as luzes, por favor. Quero saber também se tem alguém que deseja aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você que talvez até seja amigo do Evangelho, mas você quer ter um compromisso de alinhamento com o Senhor. Levante suas mãos, por gentileza. Temos alguém para Jesus? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Jesus aceita você da mesma forma que Ele aceitou aquele paralítico. Ele nos aceita e nos transforma. Você não tem que esperar ser transformado para depois ser aceito por Jesus. Jesus te aceita como você está e depois Ele transforma você. Todos aqui já tiveram experiência com o Senhor? Já conhecem Jesus?
Então levante suas mãos para cá, igreja, nós vamos orar por essas pessoas. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por trazer os teus filhos de perto e longe, para oferecer a Ti um culto de louvor e de adoração. Obrigado pelo poder da Tua palavra liberada sobre as nossas vidas. Senhor, que esta palavra possa gerar movimento na vida dos meus irmãos, seja na área ministerial, financeira, familiar, documentacional, qualquer área, Senhor, que os teus filhos precisam de um toque. Eu sei que aonde o Senhor está, algo novo acontece. Por isso eu peço que a tua bênção seja derramada sobre a vida dos teus filhos, cada família aqui representada, Senhor, que a tua bênção seja sobre eles. Abre portas, Senhor, que só o Senhor pode abrir. Portas documentacional, portas de emprego, Pai, no nome de Jesus. Como igreja, Pai, em unidade de fé, nós estamos declarando cura física, cura emocional, cura espiritual. Restaura vidas aqui presentes, Senhor, para que a tua igreja possa se posicionar, reconhecendo, Senhor, que nós temos palavras de vida eterna para proclamar nesta nação. Por isso, Pai, como igreja, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E todos que estão comigo, diga amém. Vamos louvar ao Senhor.